Olá, meus irmãos, bom dia. É um prazer estar com vocês na Conferência CTPI de 2020, com esse workshop sobre ciência e fé cristã. Eu sou o Gustavo Assi e eu saúdo os irmãos todos na paz de Cristo, nosso Senhor. É uma alegria poder falar com vocês de um tema que muito me instiga e que eu tenho trabalhado demais nos últimos anos, em especial nessa interface do pastoreio dos nossos jovens e adolescentes na transição para a vida universitária. O meu tema hoje é sobre, o título é Pastoreando um Futuro Prêmio Nobel, é uma provocação, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre fé cristã e ciência nas nossas igrejas, dentro de casa. Mas deixa eu me apresentar antes, eu sou um dos conselheiros e dos membros fundadores da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eu tenho trabalhado ministerialmente nesse campo há alguns anos já, estudado bastante esse assunto, mas no dia a dia, minhas duas outras credenciais aí, eu sou um professor universitário aqui de engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e presbítero na Igreja Presbiteriana Ebenezer aqui de São Paulo, todos convidados também para visitar nossa igreja em Santana. E a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que nós chamamos de ABC2, me ajudou a fazer essa ponte entre a minha carreira científica e acadêmica e também a carreira da fé como professor e pastor presbítero na igreja. E eu queria começar falando que eu converso com vocês pensando numa reflexão em família. Eu estou dentro de casa, falando para irmãos na fé, no melhor sentido de que todo o corpo de Cristo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, o que eu quero trazer hoje é uma reflexão para dentro de casa, como eu gosto de dizer, na mesa da cozinha, para ajudar o corpo de Cristo a pensar e a refletir sobre assuntos que eu tenho trabalhado e que podem ser importantes para a vida da sua igreja. Talvez você conheça o Barna Group, é um grupo de pesquisa dos Estados Unidos que trabalha na interface entre igreja e cultura, de forma geral. E o Barna fez uma pesquisa alguns anos atrás e constatou o seguinte dado, a seguinte informação. 3 em 5 jovens abandonam a igreja nessa fase de transição para a vida universitária. 3 em cada 5 jovens abandonam a igreja e alguns abandonam a fé nessa transição para a vida universitária. Claro, esse é um dado das igrejas dos Estados Unidos, mas eu creio que não é muito diferente da nossa igreja contemporânea aqui no Brasil, ou até do Ocidente como um todo. Esse fenômeno talvez você já esteja familiarizado com ele. Se você quiser saber mais dessa pesquisa, eu recomendo o livro Geração Perdida, que contém aí a pesquisa em detalhes, né? É um livro feito com os dados dessa pesquisa. Já foi publicado em português. Mas o que era essa pesquisa? Como é que ela foi feita? Em 2007 a 2011 foram entrevistados aí 1.300 pessoas, né, entre 18 e 29 anos, e também alguns pastores, pais e líderes de jovens e adolescentes, para perguntar por que é que os jovens estão deixando a igreja, quais as razões, será que a gente consegue tirar algum motivo por esse fenômeno de debandada, né? Claro que a pergunta não foi feita assim, por que é que você deixou a igreja, mas foi um questionário muito bem elaborado para tentar levantar as razões. E as razões foram compiladas em 6 grandes razões pelas quais os jovens estão deixando a igreja. A primeira delas é de que a igreja é superprotetora. A segunda razão identificada foi que a experiência de fé desses jovens nessa fase foi superficial. A terceira é que a sexualidade, na perspectiva deles, é mal abordada na igreja. A quarta justificativa são problemas com a exclusividade do cristianismo. A quinta justificativa é que a igreja é hostil com aqueles que têm dúvidas. E a sexta justificativa é a que mais me interessa hoje e na minha interface de trabalho, que é a afirmação de que a igreja é inimiga da ciência. Essas foram as 6 principais razões encontradas nessa pesquisa para a debandada de um grande número de jovens da igreja. Agora, eu gostaria que você apenas olhasse para elas e pensasse o seguinte: qual delas é a mais socialmente aceita? Aquela que causa menos problemas no grupo do jovem ou do adolescente, aquela que passa com uma roupagem intelectual,
né, em linha com o espírito do tempo, aquela que está mais adequada, elegante, intelectualizada. Eu creio que a última é aquela que tem mais cara de desculpa. Mesmo não sendo talvez a principal razão pelo abandono da fé, é aquela que talvez é usada com mais frequência para se articular, para se justificar, tanto para fora quanto para dentro, né, para o próprio indivíduo, qual foi a razão pela qual ele deixou a igreja. Seja a igreja inimiga da ciência uma justificativa real ou usada como uma desculpa, eu creio, estou convencido que aí tem um problema a ser tratado pela igreja. Porque nas nossas igrejas, há muito tempo, e talvez na sua igreja isso aconteça, é possível que a fé seja enxergada como uma inimiga da ciência, onde as duas forças estão num combate constante, uma tentando provar-se superior à outra ou desprovar a sua inimiga. Eu já vi muitas igrejas no Brasil e fora que, sem perceber, estão construindo uma visão de conflito entre fé e ciência. Muitas vezes, talvez você possa lembrar da sua igreja, das suas aulas de escola dominical, pense como foi abordado o tema fé e ciência na sua igreja. É algum tipo de diálogo? É algum tipo de construção conjunta? É uma visão, uma agenda positiva? Ou é sempre na forma de um debate, onde um lado precisa ganhar do outro, onde dentro da nossa igreja nós vamos trazer aquele cientista, ainda lá o aluno de graduação, para um pastor experiente poder descer a lenha nele no púlpito? Como que é a sua experiência na universidade? Seria o oposto? Onde lá nos debates acadêmicos, no campo científico, você vai levar aquele seminarista ainda em treinamento para que a comunidade científica secular desça a lenha nele também em praça pública. Pois eu tenho visto que os nossos eventos, as nossas programações, as nossas aulas de escola dominical, pregações de púlpito, muitas vezes contribuem para a construção dessa ideia de conflito entre fé e ciência. Agora pensa você lá na sua igreja, você pastor preparado, está se preparando cada vez mais, preocupado com a saúde espiritual e também com a pregação e instrução da palavra na sua igreja. Você prega a Cristo, instrui a sua igreja dia após dia, em todas as suas oportunidades. Glória a Deus por isso. Daí aparece a sua ovelhinha, Joãozinho, lá na escola dominical, aquele garoto curioso que está cogitando uma carreira científica, está pensando em seguir carreira lá na área da biologia, da cosmologia, da engenharia, da química. E ele, sinceramente, fala: pastor, tem uma pergunta. E vem aquela pergunta cabeluda, né? Aquela pergunta difícil de responder. Como é que você reage? Ou como você está preparado para reagir a esse tipo de pergunta quando ele surge na sua igreja? Muitas vezes, o que a gente vê não é uma resposta adequada de pastores, líderes, professores de escola dominical, mas é uma fuga. Porque, de fato, muitos pastores, professores e líderes de igreja não têm preparo no nível do Joãozinho para poder responder às perguntas sinceras e genuínas dele. E muitas vezes isso colabora para afastar o Joãozinho ou da fé ou de uma carreira científica brilhante no serviço de Deus. Eu quero que você dê um passo atrás e pense. Avalie se isso acontece na sua igreja. E não ignore um possível problema para a sua igreja. E, se Deus quiser, o Joãozinho, um dia bem instruído, será um candidato a um prêmio Nobel. Vamos pensar que a medalhinha está lá ao alcance dele. E quem sabe ele pode servir a Deus como um bom cientista e ser reconhecido por isso, e ser levado, motivado, empenhado nessa direção. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre esse tipo de pastoreio dentro da igreja, num território que às vezes é inseguro para muitos de nós, líderes e pastores, e outras vezes vem embebido de uma atmosfera de conflito e de uma história, de uma tradição de conflito necessário. Eu queria conversar com vocês dando 3 conselhos pastorais, né, nessa interface de fé e ciência, pastoreando o corpo de Cristo. E minhas 3 dicas, os 3 conselhos vão nas linhas de um conforto, uma motivação e uma direção a ser apontada. Vamos começar pelo conforto, nesse workshop?
O que eu quero dizer com conforto? É a ideia de confortar e dar descanso aos nossos jovens, pastoreando os nossos jovens, de que Deus é o Senhor da criação e de que o exercício humano de conhecer a criação e como ela funciona é um exercício que agrada a Deus e os traz glória diante dos homens, glorifica a Deus. Vamos ler Salmo 19, né? O salmo que proclama, que traz a palavra, que traz a criação, perdão, declarando, proclamando a glória de Deus, porque nós sabemos que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos, um dia fala disso outro dia, uma noite revela outra noite. Olha aí quantas analogias à linguagem e comunicação. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Bom, o Salmo nos diz que a criação, né, o mundo criado, de alguma forma declara, anuncia a glória de Deus e proclama a sua obra, a grandeza da sua obra. Essa ideia é muito antiga, né? A gente remete aos pais da igreja, é comum encontrar essa visão em Agostinho, mas eu gosto desse texto da Confissão Belga. E olha como a Confissão Belga traz e sistematiza essa ideia. Nós, homens, o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante os nossos olhos é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras, que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Gente, essa ilustração, né, essa analogia que a Confissão Belga trouxe, e na verdade cristalizou, é a ideia de um livro, a criação sendo entendida como um livro formoso que revela atributos de Deus. Lá em Romanos 1:20 a gente sabe disso, a gente lê isso na Escritura. Mas essa linguagem de comunicação, de revelação daquilo que é possível se conhecer de Deus, estar sendo revelado além da sua escritura, do seu livro, da sua palavra escriturada, também através de um outro livro, o livro das suas criaturas. Pois eu quero construir com vocês sobre a ideia desses dois livros, pensando que Deus, o único autor, nos escreveu dois livros. E essa ideia de dois livros, você talvez já conheça bem, é o que nós chamamos de revelação geral e revelação especial. Porque tudo que nós podemos conhecer de Deus, só conhecemos porque nos é ou nos foi revelado. Pois a revelação geral é aquele livro que nos permite estudar o mundo natural, que nós chamamos de cosmos. Enquanto a revelação especial é aquilo que nos traz a sua palavra escriturada, que nós chamamos de logos. Então, os dois livros revelam algo de Deus, o autor, mas com propósitos, linguagem e estruturas diferentes. Daí, nós fazemos leitura. Nós fazemos a leitura dos dois livros. E fazer a leitura e interpretação desses livros, olha aí, é um empreendimento humano. Eu vou trazer para dentro dessa caixinha verde aqui tudo aquilo que nós seres humanos fazemos, obedecendo a Deus, mas um exercício humano, limitado pelas capacidades e habilidades do ser humano. Pois olha só, fazer ciência é o que nós chamamos de interpretação humana do mundo natural. Entender como o mundo natural funciona é o que nós definimos como fazer ciência. E também o exercício da teologia, entender as escrituras, interpretar a revelação especial é um empreendimento humano. Portanto, teologia é continuamente corrigida, atualizada, né? O que não foi a reforma protestante, senão uma atualização e uma reforma teológica. Pois a ciência também funciona assim. À medida que o tempo passa, nós vamos conhecendo mais e melhor do mundo natural. Mas as duas caixas verdes, tanto fazer ciência e fazer boa teologia, estão dentro das categorias de empreendimento humano. E por conta da nossa própria limitação, às vezes as nossas interpretações vindas dos dois lados vão discordar. Agora você tem que confortar a sua ovelha dizendo: meu filho, não se preocupe se às vezes as informações discordarem neste nível do empreendimento humano, porque lá no nível do autor
elas sempre concordam. E se hoje nós discordamos em algum ponto aqui embaixo, é porque nós ainda estamos aprendendo a ler os dois livros, e não somos bons leitores, perfeitos leitores dos dois livros ainda. Portanto, estimule, assim como você foi estimulado a estudar as Escrituras, a estudar teologia, estimule também aqueles que têm vocação para estudar o mundo natural, fazer boa ciência, estudar a criação, na certeza de que eles estão estudando e obtendo informação verdadeira revelada por Deus. Agora, pergunte para a sua ovelha e pergunte para você mesmo, qual exercício humano você acha que nos consegue levar a Deus, a conhecer a Deus como Ele é e como Salvador das nossas vidas? Seria no exercício da ciência ou no exercício da teologia ou, por exemplo, da revelação especial? Eu creio que existe um caminho que nos leva daqui de baixo lá para cima. Porque apesar dos céus declararem a glória de Deus e o firmamento a proclamar as obras das suas mãos, como nós já vimos, porque desde a criação do mundo os atributos invisíveis ou alguma coisa de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então nós conseguimos conhecer alguma coisa de Deus a partir do mundo criado e do mundo natural. É pelo lado direito das Escrituras, que vem especialmente nos revelar Deus como nosso Senhor. Porque eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É necessário conhecer a palavra pregada. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Portanto, meus caros, a revelação de Deus tem como fonte um único autor, mas tem propósitos diferentes. E apenas um dos lados tem a capacidade e a suficiência para nos levar a Deus como Senhor das nossas vidas. É a Bíblia que nos traz o Evangelho. É ela que nos revela Cristo. Ela é a palavra escriturada. Portanto, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Portanto, não é fazendo um bom exercício da ciência, conhecendo mais por suas próprias obras e mérito intelectual do cientista, que você vai chegar a um pleno conhecimento de Deus. Não faça evangelismo científico, querendo oferecer provas científicas de que Deus existe ou provas irrefutáveis de que Deus criou o mundo através da ciência. Não é o caminho que nos leva ao conhecimento de Deus. E sim o lado direito, é a palavra, que é loucura, que é pregação, que é Jesus Cristo encarnado, morrendo e ressuscitado, que é João 3,16. É isso que nos leva ao conhecimento de Deus. Portanto, uma vez que você conhece a Deus pela loucura da pregação e não por suas obras, para que ninguém se glorie disso, é que você então enxerga a ciência como um empreendimento humano de descobrir como o mundo natural de Deus funciona. Olha que lindo! Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É pela fé que nós acreditamos que Deus criou o universo, não porque a natureza nos prova que Deus criou o universo. É porque antes nós temos fé. Então traga essa mensagem de conforto para a sua ovelha. Diga para o Joãozinho, Joãozinho, não se preocupe, existe um autor único que nos revela informação através de 2 livros. Faça uma boa leitura dos 2. Aprenda a ler a sua Bíblia, mas também aprenda a ler o mundo natural, se essa é a sua vocação. E saiba que a ciência enriquece a fé do crente, aquele que já tem fé. Segundo ponto, nossa motivação. Depois que você confortou Joãozinho, dê a ele uma motivação para buscar essa carreira. Talvez ele tenha crescido ou viva num ambiente onde fé e ciência estão em conflito, ou são vistos como coisas conflitantes. Você vai motivá-lo a enxergar isso de forma diferente, a enxergar o mundo de forma diferente.
Na verdade, você vai desconstruir e motivá-lo a combater o cientificismo. Cientificismo é uma visão de mundo, está lá no campo filosófico. É assim que enxerga a ciência como a única fonte de verdade última e absoluta, superior a qualquer outra compreensão humana da realidade. O cientificismo vai idolatrar a ciência e vai dar à ciência o único poder de descobrir verdades. E muita gente pensa assim. E na nossa realidade do século XXI, cientificismo vem entrando na cabeça das nossas crianças, idolatrando ciência e idolatrando a ciência como a única forma de verdade. Pois você tem que resgatar uma visão cristã da realidade, a famosa cosmovisão cristã. E o cristão enxerga a realidade sempre em 3 fases, né? A criação, queda e redenção. Pois o mundo foi criado de uma forma, estragado e está sendo redimido até que ele seja completamente restaurado. Pois ao motivar o Joãozinho, você pode lembrá-lo dos mandatos que Deus deu lá na criação. Lá no Éden, quando tudo era perfeito, Deus falou assim: você vai se relacionar comigo espiritualmente. Você vai se relacionar com outros seres humanos no mandato social. Mas você também vai se relacionar com o mundo natural, com a minha criação. É o famoso mandato cultural. E tudo funcionava bem antes da queda. Assim o ser humano vivia e assim o ser humano se definia, obedecendo os 3 mandatos de Deus. Pois aí, vamos só ver isso na Bíblia, onde está? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, cultivar, descobrir como a terra funciona, dominar o cosmos, tirar proveito e cultivar a criação. Tudo isso está dentro do mandato cultural. Pois o que aconteceu com a queda é que os mandatos não desapareceram, mas eles foram estragados. O que a queda fez, o que o pecado fez, foi jogar areia na engrenagem. E ao invés de funcionarmos de maneira harmônica, a gente passou a funcionar, né, meio que aos trancos e barrancos, mas ainda ainda carentes de um relacionamento com Deus, de um bom relacionamento com os seres humanos e de um bom relacionamento com a criação. Pois saiba que lá na restauração, após a redenção de todas as coisas, nós voltaremos a ter esses mandatos restaurados e funcionando bem, nos relacionando plenamente com Deus, conosco mesmos, com seres humanos e também com o mundo. Mas enquanto isso, nós vivemos num mundo onde o nosso relacionamento, o nosso entendimento do mundo natural, da criação, é estragado pelo pecado. Portanto, você diz, motivando o Joãozinho, conhecer o mundo natural, ou seja, fazer ciência para nós hoje no século XXI, conhecer como o mundo natural funciona é mandato de Deus para os seres humanos, é bênção de Deus para nós. Diz para ele que o método científico que ele usa para descobrir como as coisas funcionam, ele é neutro. Ele não tem condições de nem agradar nem desagradar a Deus, é uma ferramenta. Mas diga para ele que o cientista não é neutro. O ser humano que foi contaminado pelo pecado. E aí você vai explicar para ele que não é um combate entre fé e ciência que deve estar na vida dele. Ele não pode enxergar o mundo assim. Mas ele deve enxergar o mundo como um combate entre fé cristã e cientificismo. Nós temos que combater o cientificismo e não o empreendimento científico. Nós combatemos a ideia de que a ciência nos traz as verdades últimas e a única fonte de informação verdadeira na realidade. Não é isso. Isso é cientificismo. Mas nós não podemos combater aquilo que Deus nos deu como bênção, como mandato, que é conhecer como o mundo natural funciona. E hoje nós chamamos, na realidade moderna, de ciência, fazer ciência. Portanto, diga lá para o Joãozinho, Joãozinho, ciência é bênção de Deus, meu filho. Você pode fazer isso na certeza de que está agradando a Deus. Faça boa ciência e adore a Deus com o seu trabalho. E por fim, eu quero apontar em alguma direção. Depois que você confortou, motivou, aponte o Joãozinho na direção correta. E talvez na sua igreja, na sua experiência, esse assunto entre fé e ciência, ou ciência e religião, sempre começa com os pontos polêmicos.
As pessoas são atraídas pelos pontos polêmicos. E eu não preciso de muito tempo para você se lembrar de quais são, talvez, os 2 pontos mais polêmicos quando você fala de fé e ciência. É claro que sempre aparecem os problemas de origem, as questões de origem cosmológica, famoso Big Bang, e os problemas de origem biológica, a famosa teoria da evolução. Esses são os pontos polêmicos, só que eu digo que esses pontos polêmicos são a parte de fora do iceberg. É a pontinha do iceberg, é só o que aparece fora d'água. E eu quero te dizer que existe mais, muito mais coisa fundamental que está debaixo d'água. Você lembra lá da... Vou citar alguns pontos polêmicos. Lembra da partícula de Deus, ou a partícula Deus, lá em 2013, do bóson de Higgs? Lembra do auê que isso causou? Se você voltar mais na história, lá em 1925, você já ouviu falar do julgamento de Scopes sobre o ensino da teoria da evolução nas escolas do Tennessee? A reviravolta também que teve em 1860, lá no debate no Museu de História Natural da Universidade de Oxford. Ou certamente você se lembra da condenação de Galileu Galilei, lá em 1633, há muito tempo atrás. Pois a história é repleta de pontos que nós identificamos como pontos que marcam um conflito, ou que ajudaram para cristalizar o mito de que há um conflito necessário entre fé cristã e ciência. Isso foi reforçado muitas vezes por muitos púlpitos, muitas escolas dominicais e muitos livros. Está aí um livro clássico de 1896 que trazia a história da guerra ou da batalha entre ciência e teologia na cristandade. E livros assim permearam a nossa igreja, entraram nas universidades e tanto no lado da comunidade de fé quanto do lado da comunidade acadêmica secular, cristalizaram a ideia de que existe um conflito necessário entre fé cristã e ciência, de modo que a gente sempre se aproxima do assunto pelas polêmicas e pela porta do conflito. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. A ABC2 vem justamente desconstruir essa ideia de que há um conflito necessário. E muitos dos nossos livros vêm nessa direção. Mas tem um livro lançado esse ano, chama-se Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, que trata especialmente de mais de 20 mitos e como eles foram construídos, e são falácias históricas, dizendo que ciência e religião estão em conflito. Esse livro é muito gostoso de ler e eu recomendo, se você quiser ter uma perspectiva histórica de como o mito de conflito foi construído. Mas voltando ao nosso iceberg. Se nós somos atraídos pelos pontos polêmicos que estão lá em cima, a direção que eu gostaria que você desse para o Joãozinho, quando ele lhe fizesse perguntas, que provavelmente são perguntas motivadas pelos pontos polêmicos, aquelas perguntas que talvez não tenham resposta ainda, porque nós estamos aprendendo a ler os 2 livros, ainda estamos no meio do empreendimento científico em algumas áreas do conhecimento. Talvez você não tenha condições de respondê-lo adequadamente. E quando isso acontecer, lembre-se de que existe mais coisa embaixo e que ele está na superfície. Se ele foi atraído pelos pontos polêmicos, aponte para o fundo. Mostre que há algo mais profundo na interação entre fé e ciência que ele pode trabalhar, que ele pode descansar. Eu gosto de dizer que esses temas polêmicos são iscas. A gente não deve ficar habitando neles por muito tempo, mas eles são iscas poderosas para nos levar para debaixo da superfície. Então a direção que eu sugiro é leve o Joãozinho para baixo, para as profundezas. Aponte para as perguntas corretas e que realmente importam. São essas perguntas que ele precisa de resposta, só que ele ainda nem sabe que ele as tem. Ajude o Joãozinho a formular boas perguntas, a mostrar para ele que ciência é um empreendimento justo, reto, dado por Deus para o ser humano, que glorifica a Deus e traz benefício e prazer para o homem, que isso faz parte da nossa existência e Deus quis assim. Portanto, meus caros, aponte para baixo, ajude-o a fazer as perguntas corretas e avalie as respostas corretamente. E talvez nesses movimentos de ajudar a fazer as perguntas e também avaliar as respostas, você, pastor, assim como eu, professor de escola dominical, precisemos de ajuda. Busque ajuda, porque muitas vezes você não terá as respostas adequadas. E aí entra
a ABC2 como um corpo, um braço ministerial da igreja nessa interface. Nós temos muitos cientistas cristãos e cristãos na ciência que têm boas respostas porque há muitos anos vem trabalhando na interface. E ele pode fazer a ponte entre a sua instrução na igreja e a vocação científica do Joãozinho, servindo às vezes até de um modelo para ele na carreira que vai certamente glorificar a Deus no futuro. Então busque ajuda. Não tenha vergonha de dizer, Joãozinho, eu não sei te ajudar a formular essas perguntas, mas nós vamos buscar ajuda. Deixa eu te levar para debaixo d'água, lá para as profundezas onde as perguntas realmente importantes se encontram. Saia da superfície. Não crie na sua igreja um colecionador de polêmicas. Interação entre fé e ciência não se resume a colecionar polêmicas. Não é aquelas figurinhas carimbadas de que eu conheço essas polêmicas e tenho respostas prontas que constroem uma boa interação entre fé e ciência. O mais importante é aquilo que está no fundo. Portanto, para terminar, em resumo, meus 3 conselhos pastorais hoje. Conforte as suas ovelhas, lembrando-as de que Deus é o único autor e que existem 2 livros a serem lidos por nós seres humanos. Os 2 livros pertencem ao mesmo autor. Segundo, motive as suas ovelhas, mostrando que ciência está dentro do mandato cultural e é bênção de Deus para a humanidade. E terceiro, aponte as suas ovelhas na direção correta, tire-os da superfície, mostre aquilo que realmente importa, aquilo que de fato é importante na vida deles, seja na vida na igreja ou na carreira científica que eles vão desenvolver. Quem sabe você está aí ajudando a formar um futuro prêmio Nobel dentro da sala da sua escola dominical. Mas tem uma coisa muito importante que eu não preciso nem falar. Instrua também a sua ovelha, mostrando que um prêmio Nobel, lógico, gente, eu fiz uma piada aqui, né? A ideia do prêmio Nobel é uma provocação, mas um prêmio Nobel não é a nossa esperança, o nosso objetivo último na vida. Mostre para ele que o reconhecimento dos homens, né, da comunidade científica, tem seu valor, mas não é a coisa mais importante na sua vida. Que ele tem que buscar primeiro o reino de Deus, as coisas do alto. Diga para ele que ele pode até ter um prêmio Nobel na parede, mas ele não tem nada se não tiver Jesus no coração. A nossa bandeira principal é Cristo. Nós não somos cientistas cristãos. Nós somos cristãos na ciência. Antes de tudo, nós somos salvos por Cristo Jesus porque nós conhecemos a sua mensagem salvadora. Isso é necessário e suficiente na nossa vida aqui. O resto enriquece a nossa fé. E buscar simplesmente o reconhecimento de um prêmio Nobel não leva ninguém para o céu. Portanto, meus irmãos, a ABC2 quer ser esse caminho do meio, essa ponte entre os 2 lados. Nós somos uma associação de cristãos na ciência. E o nosso lema é o Salmo 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Não é uma associação de cientistas que se interessam por fé cristã, mas é uma associação de cristãos genuínos que têm interesse pela ciência. E eu recomendo demais o material, a sua associação na ABC2, e você pode usar e abusar do que já foi publicado e está disponível. Todas as informações que você pode encontrar estão no site cristãosnaciencia.org.br. Espero que essa reflexão tenha ajudado você no pastoreio da sua igreja. Eu agradeço a sua atenção. Fico à disposição, já que não teremos tempo para tomar um café e conversar após a palestra, mas fico à sua disposição para trocarmos uma ideia, responder talvez alguma dúvida, ouvir alguma sugestão. E se você quiser levar palestras da ABC2 para a sua igreja, aulas de escola dominical, a ABC2 tem se preparado para ajudar a igreja nesse ministério. Um grande abraço para todos, aproveitem o resto da conferência e, se Deus quiser, logo estaremos juntos nos abraçando e trocando aí boas ideias. Fiquem com Deus e até a próxima.